Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos ajuntou. Senhor, mais uma vez o Senhor vem falar conosco. Senhor, usa, Senhor, desse momento, usa, Senhor, da tua palavra, Senhor, trazendo a nós luz, Senhor, daquilo que o Senhor já tem nos falado, daquilo que o Senhor já tem, Senhor, se manifestado, Senhor, daquilo que o Senhor já tem manifestado a nós. Esteja, Senhor, nos dando mais luz, clareza, revelação, prática da tua palavra. Nos ensina, Senhor, a quebrarmos o nosso vaso de alabastro. Senhor, que nada, Senhor, venha nos prender, que nada venha, Senhor, barrar a nossa adoração total ao Senhor. Senhor, revela a nós, Senhor, o que é mais precioso em nossa vida e nos leva a pegar isso que é mais precioso e derramar aos teus pés. Senhor, não queremos nos prender a nada senão o próprio Senhor. Não queremos, Senhor, nos agarrar a nada senão, Senhor, o próprio Senhor, como a tua palavra. Então, Senhor, fala conosco, fala a tua igreja, fala ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito. Nos leva, Senhor, a avançar, Senhor, como um só corpo, uma só igreja. Visamos edificação, não de uma igreja local, mas de uma igreja, Senhor, universal. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Ó, Senhor, nós te amamos. Obrigado pela insistência conosco. Obrigado, Senhor, porque na nossa vida nós somos, Senhor Jesus, os Lázaros, nós somos, Senhor, aqueles, os leprosos, nós somos, Senhor, os paralíticos, mas graças ao Senhor, o Senhor tem feito uma obra, um milagre na nossa vida. E que isso sirva, Senhor, como testemunho às pessoas do poder do Evangelho, do poder da palavra operante na vida de todo aquele que crê. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Jesus é o Senhor. Vamos estar vendo um pouco da semana 3 do nosso alimento diário, que tem como título, em Betânia. Eu te encorajo a falar mais alto. Se você não falou, eu encorajo você a falar. Só que se você falou, eu encorajo você a falar mais alto. Vamos começar a oferecer o melhor de nós ao Senhor nessa noite. Amém? Então vamos começar com essa força, né? Essa força da nossa voz, falando bem forte o título. Amém? Em Betânia estão os que amam Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos vendo bem, não somente essa semana, mas semanas anteriores, a respeito dos milagres que o Senhor fez, dos milagres que o Senhor operou, curando, devolvendo a visão a um cego, restituindo a visão a um cego, ressuscitando um morto, curando um paralítico. Todas essas, irmãos, nós temos que entender o seguinte: esses milagres que Jesus fez quando ele estava no seu ministério terreno eram exclusivamente não direcionados a uma pessoa apenas, não a benefício daquele cego, daquele leproso, daquele coxo, daquele morto, mas tudo que o Senhor fazia, irmãos, era visando uma obra de expansão do reino na terra. O Senhor, ele veio para trazer o reino. E o reino, irmãos, ele vem gradualmente. Em breve, o reino virá na sua totalidade. Mas hoje, nos nossos dias, o reino, ele tem sido estabelecido de forma gradual. Como que o reino é estabelecido de forma gradual? Quando uma pessoa crê no Senhor. Quando alguém crê no Senhor, confessa-o, recebe-o como o Senhor, como o Espírito,
essa pessoa, o reino que Lucas fala, passa a habitar dentro dessa pessoa. Então ali é mais uma expansão do reino nessa terra. Cada pessoa que crê no Senhor hoje, essa pessoa representa a expansão do reino nessa terra. Porque essa pessoa ela passa a constituir um só corpo, que é a igreja. Então, quando o Senhor, os milagres que o Senhor fazia, irmãos, era única e exclusivamente para que as pessoas que estavam ali pudessem crer nele. Pudessem crer nele. Certo? A ressurreição de Lázaro não foi para benefício de Lázaro, irmãos, que Lázaro morreu de novo. Mas a Bíblia deixa bem claro em João capítulo 11, que naquele dia estavam na casa de Marta e Maria, irmãos de Lázaro, vários judeus, e estes creram nele. Então o que o Senhor tem feito é para que as pessoas possam crer nele. A obra que o Senhor tem feito é para que as pessoas possam crer nele. Então nós temos visto nas semanas anteriores a respeito disso. E hoje, essa semana, nós vimos aí um pouco do capítulo, o restante do capítulo 11 de João, e vimos também parte do capítulo 12 de João, certo? Então vamos ler, abra sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 1. João, capítulo 12, versículo 1, fala: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, olha só, porque muitos dos judeus, por causa dele, mas muitos judeus, por causa de quem? Lázaro. Então agora você descobriu por que Jesus ressuscitou a Lázaro. Para que as pessoas pudessem crer nele por meio de Lázaro. Qual que é a nossa função nessa terra? Levar as pessoas a crerem no Senhor. Essa é a nossa função. E isso enfureceu os judeus a ponto de quererem matar Lázaro. Falou: opa, Lázaro está sendo um instrumento usado para que as pessoas, os nossos compatriotas, os nossos irmãos, possam agora começar a crer em Jesus. Então vamos fazer o seguinte: vamos eliminar Lázaro. Essa é a astúcia, e são os ardis do inimigo. Eliminar aqueles por meio de quem a obra de Cristo tem sido feita. Então agora você sabe, irmãos, porque quando você começa a cuidar de alguém, a apacentar alguém, apacentar uma família, uma pessoa, cuidar, começam ataques em cima de você. Certo? Porque, irmãos, o inimigo não fica satisfeito com isso. Porque por vosso intermédio, as pessoas estão crendo no Senhor. Então, qual que é o plano do inimigo? Barrar essa obra. Então, nós vamos ver um pouco nessa noite, alguns pontos. Nós lemos o alimento diário, mas ao ler, irmãos, nós precisamos ganhar luz nessa leitura. Então, nós vamos ver alguns pontos nessa noite. Se não der tempo, talvez terminamos amanhã, tá? O versículo 1
fala o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde? Betânia. Se fala que Jesus foi porque ele estava onde? Em Jerusalém. Mas o que Jesus encontrou em Jerusalém? Resistência. O que Jesus encontrou em Jerusalém? Aqueles que se resistiam à sua palavra. E resistindo-se à palavra, resistem-se ao próprio Senhor. Quando eu e você resistimos à palavra, nós resistimos ao próprio Senhor, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo. Então, em Jerusalém, ele só encontrava, irmãos, resistência. Em Jerusalém, procuravam prendê-lo, procuravam matá-lo, procuravam condená-lo, sabemos disso. Então o Senhor, irmãos, porque Jerusalém era o centro, naquela época, o centro da religião e da tradição judaica. Jerusalém se encontravam ali as sinagogas, os grandes sábios da época, os grandes mestres da lei. E diante desses, o Senhor encontrava resistência. Então o Senhor, irmãos, quando Ele encontra resistência, Ele precisa ir para outro lugar. A única coisa que afasta o Senhor de nós é quando nós resistimos a Ele, ao seu falar. Nem a morte nos afasta do Senhor. Paulo fala isso em Romanos. Porque bem certo estou, que nem os anjos, nem a morte, nem os sofrimentos, nem nada no presente século pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas logo à frente, Paulo fala: desejaria eu ser anátema, ou separado, por causa de vós, gentios, judeus, né? Então, irmãos, a única coisa que afasta o Senhor de nós é quando Ele encontra em nós um coração duro e uma resistência à sua palavra. Ele encontrou resistência em Jerusalém, que era o lugar principal. O Senhor, Ele veio, João capítulo 1, versículo 10, versículo 11, fala a respeito disso, que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, o fato de não receber o Senhor em Jerusalém, o Senhor vai para onde? Betânia, um lugar totalmente oposto a Jerusalém. E não ficava longe, ficava cerca de 3 quilômetros no Monte das Oliveiras. De distância, né? Perto. Você leu essa semana o significado de Betânia? Casa de aflição. Mas se você pesquisar no original grego, tem outro significado também, o nome Betânia, que tem o significado de casa das tâmaras. Você sabe o que é a tâmara? A tâmara, alguns aqui conhecem. A tâmara é um fruto, né? É nobre. Então, a palavra, a mesma, presta atenção no negócio comigo, que a mesma palavra Betânia tem 2 significados totalmente distintos, diferentes. Casa de aflição ou casa de miséria. O outro significado, casa das tâmaras, ou de tâmaras, das tâmaras. Então, por que de um lado fala de aflição e de escassez e de miséria, e do outro fala tâmara, fartura? Tudo depende, não do lugar em si, mas quem está no lugar. Não sei se os irmãos estão entendendo. Certo? Cristo fora de Betânia. Betânia é o quê? Um lugar de miséria, uma casa de aflição, uma casa de escassez. Cristo em Betânia se torna o quê? Uma casa de tâmaras. Então, aflição, porque Betânia representa também, tem esse significado, já falei aqui, casa de aflição, lugar de aflição, é porque ali, irmãos, se encontravam não aquelas pessoas, né, da alta elite judaica, da alta classe judaica. Em Betânia se encontrava quem, irmãos? Em Betânia você encontrava um que estava morto e ressuscitou, estava fedendo. Em Betânia você encontrava um leproso que foi curado.
Então, em Betânia, irmãos, com perdão da palavra, você encontrava tudo quanto é tipo de gente. Mas não gente boa. Você encontrava somente aquela, sabe quem que conhece a história? Eu não vou entrar, porque não encargo. A caverna de Adulão, quem já leu a respeito da caverna de Adulão, Davi? Quando estava fugindo. Quem chegou a Davi, Vaninho? Você sabe. Quem chegou a Davi na caverna de Adulão? Quem eram? A elite das tropas? Quem que chegou? Os endividados, quem mais? Os problemáticos, os deficientes, os leprosos, e os mortos. Eu estou aplicando, tá? Irmãos, aqui, tudo quanto é esse tipo, juntou e foi para onde? Para a caverna de Adulão. E quem que encontra lá? Davi. E sabemos muito bem que esses que entraram nesta situação, na caverna de Adulão, se tornaram o maior exército de Israel. Então, irmãos, o Senhor foi para onde? Betânia, porque o Senhor ama estar em Betânia. Mas a Betânia significa casa de aflição, não é isso? Abra comigo Marcos. Volta um pouquinho aí. Capítulo 2, Marcos capítulo 2. Versículo 15 fala, Marcos 2,15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Estavam com quem à mesa? Jesus. Publicano e pecadores, irmãos. Aquilo ali os judeus religiosos, eles rangiam o dente de raiva de ver um negócio daquele. Quem estava com o Senhor? Muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número. E também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? O que Jesus está fazendo no ambiente de Betânia, pelo amor de Deus? Ele não se diz o rei dos judeus? Ele não se diz o filho de Deus? O que Jesus está fazendo em Betânia? Versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhe: os sãos não precisam de médico. Ou seja, o que o Senhor falava? Vocês aqui em Jerusalém, com essa religião judaica, vocês não precisam de médico, porque vocês já se consideram sãos. Não é que são sãos, irmãos. O negócio é que eles não se consideravam doentes. Aqui não é uma questão de ser ou não ser em si mesmo. Aqui é questão de se considerar. Porque o que ele falou é o seguinte: os sãos, ou seja, ou os que pensam que são sãos, não precisam de médico, ou seja, não precisam de mim. E sim os doentes. Então, irmãos, graças a Deus e bem-aventurado aqueles que se consideram necessitados porque precisam do Senhor. Graças a Deus daqueles, irmãos, que olham para si e falam: quem sou eu, menos do que nada? Bem-aventurados, porque esses precisam da cura que é Cristo. Aí ele falou o seguinte: e sim os doentes, não vim chamar justos, e sim pecadores. Era por isso que ele estava em Betânia, Bia. Porque o ambiente, embora sendo um ambiente negativo, agora nós vamos ver sobre isso aqui, em Betânia o Senhor ele encontrou uma casa acolhedora. Em Betânia o Senhor encontrou um banquete. Em Betânia o Senhor encontrou um repouso. Em Betânia o Senhor encontrou alguém ou uma mulher específica que pegou o que ela tinha.
o que ela considerava-se de mais precioso, e falou: olha, isso que eu tenho, por mais precioso que seja aos olhos humanos, nem meu, mas de Judas que está aqui do lado, não é nada perante a este que está diante de mim. E quebra aquilo, irmãos, e unge o Senhor com bálsamo. Em Betânia é o lugar onde o Senhor ama estar, porque em Betânia estão aqueles que amam o Senhor. Agora eu vou tocar em alguns pontos aqui, que eu, desfrutando, nós vamos ganhando luz. Por isso que eu falo com os irmãos, nós precisamos desfrutar mais a fundo da palavra. O que representa Betânia? Betânia é o lugar, o vilarejo, tá? Mas Jesus não encontrou esse descanso, esse banquete. O Senhor não encontrou esses que o amavam literalmente em toda a Betânia, em todo o vilarejo, mas ele encontrou em uma casa. Então nós vamos ver aqui agora que Betânia, a casa em Betânia, ela representa uma miniatura da igreja. Uma miniatura da vida da igreja. Porque é na igreja que o Senhor ama estar. Nós vimos isso aqui, Apocalipse capítulo 1. Nós vimos que o Senhor é aquele, devido à visão que João teve, é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Representa-se a igreja. Nós vemos em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, que por outro lado também, na igreja em Laodiceia, o Senhor é aquele que está batendo do lado de fora, porque Ele está do lado de fora. E não acha lugar naquele ambiente, porque os que estavam ali, os que estão vivendo naquele ambiente, se consideram, ou seja, eu não. É aquele publicano, lembra do publicano e do pecador? Orando, subindo ao templo para orar, o publicano orando de si para si, não é isso? Senhor, te agradeço porque eu não sou igual aquele ali. Senhor, eu te louvo porque eu jejuo todos os dias, eu dizimo todos os dias, eu faço todo o que a lei manda, mas muito mais do que isso, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque eu não sou igual aquele camarada que está sentado do meu lado ali, Não, eu inverti aqui, perdão. Estavam ali o publicano e o pecador, não é isso? É isso aí. É isso aí. Então, irmãos, nós não podemos ser esse que ora: Senhor, obrigado porque eu não sou igual ao Renato. Senhor, obrigado porque eu não sou igual àquela irmã, porque aquela irmã, vou te falar, é complicada. Senhor, obrigado porque eu não sou igual ao fulano. Irmãos, nós precisamos baixar a bola. O Senhor, Ele quer nos tirar, irmãos, do pedestal da nossa vida, da alma e do nosso ego, e de toda a altivez que domina a nossa vida, que nos leva a achar que nós somos alguma coisa, porque não somos. Quer ver uma coisa? Se agora, estou aplicando, tá? Se por, não vamos falar muito tempo, não, por 10 minutos, o Senhor fechar o registro do balão de oxigênio que você respira agora, o que vai ser de você? Você vai correr para onde? Se Ele decidiu, deixa eu fechar agora por 10 minutos esse balão de oxigênio. Estou falando do ar que nós respiramos, tá? O que será de mim e de você, irmãos? Nós somos menos do que nada. Ao pecar, Davi fala: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Salmo 51. Porque Davi sabia que se o Senhor retirasse dele, irmãos, o Espírito, não sobrava nada. Então, com essa experiência de Betânia, nós temos visto o seguinte, que o mais alto que nós podemos estar com toda a nossa glória é aos pés do Senhor. É o mais alto que você pode estar, irmãos, é aos pés do Senhor. Senhor Jesus. Então, vamos, João, vai para João 12. Então, a casa em Betânia, como eu disse, é uma miniatura da vida da igreja. Vamos ver aqui alguns versículos, ainda em João capítulo 12. Abra João 11, 43 e 44. João 11, 43 e 44 fala: E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora.
Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então, nós vimos aqui que a casa em Betânia, ela foi produzida pela morte e ressurreição de Lázaro em si, mas a igreja, ela foi produzida pela morte e ressurreição de Cristo. E essa experiência de Lázaro, abrindo um parêntese aqui, ela é bem, você viu isso aí na segunda-feira. O que eu estou compartilhando com vocês aqui, para você ter uma ideia, é única e exclusivamente a leitura de quinta-feira. Única e exclusivamente. Não sei se vai dar tempo de terminar. Mas na segunda-feira você leu o seu elemento diário a respeito de desatai-o e deixai-o ir. Porque quando o Senhor uma vez ressuscita Lázaro, Lázaro estava morto, quem que ressuscita o Senhor? Quem que ressuscita Lázaro? Cristo, pela palavra. Lázaro sai, o que o Senhor fala? Tiram as ataduras que estão prendendo ele, para que ele possa me ser útil. Na vida da igreja é assim. Uma vez que nós cremos no Senhor, fomos batizados, nós nos tornamos, irmãos, pedra, como Pedro fala, úteis, pedras vivas e úteis para a edificação da igreja. Então, uma vez que eu e você cremos no Senhor, fomos batizados, nós fomos ressuscitados, mas ainda, por vezes, estamos ainda presos. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você ainda está preso por ataduras e não está envolvido ainda com a obra do Senhor, com a obra de edificação, com algum serviço na igreja, está na hora, irmão, de você pedir socorro. Irmãos, tira a minha atadura, porque eu preciso avançar. Não é normal alguém que foi ressuscitado como Lázaro permanecer com ataduras e faixas envolto ainda. Então, irmãos, graças a Deus que na vida da igreja todos podemos ser úteis. Estávamos falando isso? Onde que estávamos falando isso, gente? Sobre ser útil, sacerdócio, a imersão de ontem falou isso. Na casa ali de Gera, Ana Clara, nós fizemos uma visita a eles ontem, fizemos uma boa imersão refinada ali. E o que eu quero dizer também, passar para os irmãos. Eu já tinha esse sentimento já há bom tempo, irmãos. Mas devido a algumas coisas, nós precisamos parar, mas o meu sentimento, Fabiana já está ciente disso, semanalmente visitar a casa dos irmãos que reúnem conosco. Para por meio dessa visita, nós tocarmos aquilo que Deus tem falado conosco. De uma forma mais íntima, não é isso? Foi bom ontem aquela imersão, não foi? Muito bom, uma comunhão muito de edificação, irmãos. Então, é o sentimento, tá? Nosso, gradualmente, quando possível, semanalmente, visitar todos os irmãos, tá bom? Estejam orando por nós, irmãos, porque não é fácil, tá? Mas é o nosso coração ver os irmãos crescendo, é o nosso coração vendo os irmãos avançando, e é o nosso coração ver os irmãos entrar no reino, irmãos. Esse é o nosso maior desejo, esse é o nosso maior sonho, tá? Então, vamos avançar juntos, amém? Então, esse sentimento de ser útil, nós precisamos tomar para nós, falar, Senhor, o que eu posso ser útil a Ti? Eu não posso ficar atado, eu não posso ficar com as minhas mãos presas, meus pés presos, eu preciso avançar, eu preciso fazer alguma coisa. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, o que fala ali? Efésios 4, 11 e 12. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Ser chamado de pastor? Ser chamado de apóstolo? Ser chamado de mestre? Não. Porque mestre, vimos na imersão de ontem também, mestre, há um só. Vós sois irmãos. Mas o Senhor, pelo fato do Senhor ter constituído, Ele mesmo constituiu, para a única finalidade de aperfeiçoamento dos irmãos, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Então Deus precisa de você na obra do ministério. Fala com o irmão que está do seu lado, Deus precisa de você na obra do ministério. E se tem alguém que não passou pelas águas ainda, que precisa dar esse passo importante de passar pelas águas, ser batizado para ser incluído nesse viver orgânico, ou seja, nessa obra do ministério, e tiver esse sentimento, nos procure.
Tá? E se você já passou pelas águas também, mas ainda não sabe o que eu faço, o que eu posso fazer no serviço da igreja, irmãos, tem muito serviço na igreja, graças a Deus. Nos procure também, que nós vamos orar ao Senhor e ver em que você pode ser útil a Deus na obra do ministério. Amém? Então, voltando para João capítulo 12, a casa em Betânia, ela foi produzida pela morte e ressurreição de Lázaro. A igreja foi produzida na morte e ressurreição de Cristo. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. João, Marcos, volta um pouquinho aí comigo, volta para Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de quem? Simão. Quem era Simão? Faz questão. A Bíblia faz questão, não é expondo Simão, a nudez de Simão, mas ela faz questão de falar a palavra leproso. É para que Simão não esquecesse da condição dele, de onde ele foi tirado. Lembra quando o Senhor cura o paralítico, o Senhor fala, pega o seu leito e leva com você? Por que ele falou isso? Ele falou, todas as vezes que você olhar para esse leito, você vai lembrar do lugar que eu te tirei, porque nós nos esquecemos muito fácil do que Deus faz na nossa vida, irmãos. Nós nos esquecemos muito fácil. Nós nos esquecemos do livramento que o Senhor te dá, nós nos esquecemos da cura que o Senhor te deu, nós nos esquecemos da restauração que o Senhor fez na nossa vida, nós nos esquecemos muito fácil. Por isso que o Senhor cita Simão, o leproso, para Simão não esquecer de quem ele era, mas também para as pessoas verem que o Senhor ama Simão leproso. Irmão, o Senhor ama o Simão leproso. O Senhor ama o pecador. O Senhor não ama o pecado, é diferente. Mas o pecador, ele anela o pecador. Por isso que ele veio morrer por nós. Então, estava quem lá? Simão, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, a casa em Betânia era composto de quem? Irmãos, composto de Simão o leproso? Quem aqui se identifica? Composto de quem? Lázaro, que havia sido ressuscitado, morto, que voltou a viver, que fala, né? Maria. Então, irmãos, essa é a miniatura da igreja. De quem a igreja é composta? De gente boa, irmãos. Como diz Maurício, né, na conferência, quer começar a falar do seu passado aqui? Quer começar a falar? Não. Então, irmãos, já disse que a igreja é composta, então para, irmãos. Às vezes de olhar para o irmão e falar, quem é você? O quê? Irmãos, a casa em Betânia é isso, Bia. É composta de leproso, de mulher que foi expulso de demônios, de que foi ressuscitado, de ansiosa. Irmãos, é isso que o Senhor... Mas quem estava no meio deles? Cristo. E é nesse lugar, irmãos, que o Senhor ama estar, porque é nesse lugar que Ele ama fazer a obra. Ele não faz a obra em um ambiente em que pensa que não precisa de nada. A obra é feita naquele ambiente ou naquela vida que realmente considera quem é, sabe quem é, falou, Senhor, eu sou digno de lástima. Mas aleluia, porque o Senhor está aqui conosco. Irmãos, o Senhor ama estar na igreja, na miniatura, né, que é a casa em Betânia. Então, voltando para João, deixa eu correr aqui. Senhor, 30 minutos já passou do tempo. Misericórdia, Senhor. Abra comigo outro ponto. A Betânia era afligida, ou ela tinha aflição dentro da casa? A região, o lugar, Betânia, o nome, como eu já disse, é lugar de aflição, mas exterior. Dentro da casa tinha o quê? Paz. Dentro da casa tinha ordem. Dentro da casa, como eu disse, o Senhor encontrou um banquete
encontrou um descanso, encontrou os que o amavam. Então, irmãos, a igreja hoje, ela está no mundo, mas ela não anda de acordo com o curso do mundo. Ela não anda de acordo com as ideologias do mundo. Ela não anda de acordo com os padrões do mundo. Por quê? A aflição está fora. E a aflição não pode atingir dentro. Uma vez que a aflição do mundo começa a atingir dentro da casa de Betânia, nós precisamos considerar o que está de errado. Porque, irmãos, a presença do Senhor está naquela casa, ou está na igreja. Então, se a presença está, irmãos, tudo está, porque Ele é todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas. Entendeu? Então, esse ponto, a igreja não pode ser atingida com o que acontece fora. Porque, embora lá fora é aflição, irmãos, na igreja precisa haver paz. Embora lá fora é tristeza, na igreja precisa haver alegria. Embora lá fora é inimizade, na igreja precisa haver amizade e companheirismo e irmandade. Embora lá fora haja ódio, na igreja precisa haver amor. Então é isso, irmãos, a casa em Betânia. O ambiente externo não influencia o ambiente interno da casa em Betânia. João capítulo 12, versículo 2, fala o seguinte: deram-lhe, pois, ali leia comigo, uma ceia, olha. Então, por que havia aflição fora da casa e dentro da casa havia o que? Banquete. Porque eles banqueteavam, eles ceiavam com o Senhor, na presença do Senhor e com o Senhor. Lembra quando o Senhor escreve a carta em Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei e ele comigo. É isso que acontece em Betânia, ou também a igreja em Filadélfia. O Senhor não está do lado de fora, o Senhor está do lado de dentro. E quando o Senhor está, no ambiente que o Senhor está, há isso, irmãos, há banquete, há desfrute. Entendeu? Então, essa é a miniatura da vida da igreja. A casa em Betânia é uma miniatura da vida da igreja hoje. Mas também mais um ponto aqui, João 12, 2 e 3. 2 e 3 novamente. Lemos o 2, agora vamos ler o 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa de perfume, o perfume do bálsamo. Então aqui já cita Marta e... Por que Betânia hoje não? A casa em Betânia é uma miniatura da vida da igreja. Por quê? Há mais irmãs do que irmãos. Fala Maria, fala Marta, mas aqui não citou, só citou Lázaro por enquanto. Irmãos, a vida da igreja é isso, é mais irmãs do que irmãos. Todas as localidades que você for, é difícil você ver mais irmãos do que irmãs. Difícil. E por que isso? Eu sempre falo, irmãos, que as mulheres elas são mais sensíveis ao Espírito. As mulheres são mais sensíveis ao Espírito. As mulheres são mais rápidas em reagir. Quer ver uma coisa? Nós estamos programando, né, Senhor Jesus? Não pode nem falar que nós estamos programando isso aí. O encontro dos varões, não. Olha, né, já temos, irmãos, mas que batalha para trazer uns varões aqui, né, filha? Oh, irmãos, você convida uns. Tem uns que nem olham o convite, né? Quando olham, nem responde o convite. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, é difícil. E uns falam que vou, mas vem nada. Vem nada. Mas quando há, irmãos, um encontro de irmãs, por exemplo, como houve há dias atrás, agora você entende por que a vida da igreja, e também em Betânia, a casa de Betânia era composta de mais mulheres do que homens, composta mais de irmãs do que irmãos. Irmãos, mas não é para as irmãs se orgulharem, pelo contrário, é mais responsabilidade para as irmãs. Mais responsabilidade. Então, irmão, Senhor Jesus. Então, além disso, a casa em Betânia, havia ali, irmãos, funções. Ali tinha Marta para servir? Marta servia
Lázaro testificava que Marcos e Mateus falam que Lázaro estava sentado à mesa. E Marta e Maria estavam o quê? Amando o Senhor. Então, na vida da igreja é isso também, irmãos. É serviços diversos. Entendeu? É claro, né, que Marta estava deixando-se levar, né, por aquilo e perdeu a melhor parte, que é a presença do Senhor. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas é isso, irmãos. É serviços distintos, diversos, mas uma só casa, uma só obra e um só Senhor. Senhor Jesus, isso é maravilhoso. João 12, versículo 10, leia comigo. João 12, 10 fala o seguinte: mas os principais sacerdotes era perseguido também pela religião. Então é o seguinte, porque, irmãos, a igreja também é perseguida. A igreja também é perseguida. Estavam querendo matar quem? Lázaro. Lázaro estava dentro da casa dele, em Betânia. Então, irmãos, a igreja também é perseguida. Não estamos falando fisicamente, mas por vezes de acusações, né? Falatório. Quantas vezes não falaram aí a igreja local? Igreja local é seita. Não tem pastor. Não tem placa, mas agora tem uma placa. O negócio ali. Você está entendendo, irmãos? Não. E até mesmo nós entramos na religião deles e quando vamos citar de que para os irmãos entenderem de que igreja nós fazemos parte, mas nós sabemos, nós temos a visão disso, nós falamos da igreja local, não é da igreja local, irmãos. Da igreja é em Carlos Chagas. Igreja local, você sabe a perseguição que foi em cima da igreja local? Você não imagina. Os irmãos mais velhos, eles sabem a respeito, anos atrás. Né? Ali é seita, ali não tem pastor, ali não tem placa, que negócio é esse? Mas quando vem ver, meu irmão, e não é poucos que desfrutam da nossa literatura escondidos, eu sei disso, e fala, né, em cima daquilo, mas não fala que lê, não. Ganha uma revelação de Deus e eu vou passar para a igreja, mas de onde vem isso? Irmão, eu sei disso. Mas sabe, não precisa, não vamos entrar nisso. É seita, meu irmão, mas usa os materiais da vida da igreja, os livros aí, e pregam em cima disso, e pregam bem, graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus, a palavra está avançando. Amém? Então é isso, a igreja, irmãos, também a casa em Betânia, a igreja, ela passa por perseguição. Perseguição, irmãos, falatórios, né, falácias. Então, irmãos, que a igreja passe por isso, mas não tendo nós a culpa de perseguição da igreja, né? Por isso nós precisamos zelar pela o nosso testemunho, não é isso? As nossas atitudes, os nossos, né? Cada um veja como anda, irmãos. Aqui ninguém põe cabresto em ninguém dita regra para ninguém, né, Junão? Nós temos o Espírito, eu tenho o Espírito, você tem o mesmo Espírito. Então esse Espírito nos ensina, 1 João fala, a respeito de todas as coisas. Entendeu? Mas, irmãos, vamos ver, porque a primeira coisa que acontece quando alguém falha ou erra, não é isso que somos humanos e vamos falhar mesmo, mas não querendo falhar, não buscando falhar, entendeu? É falar, opa, olha lá, é lá da igreja, em Carlos Chagas, ou da igreja local, olha lá, entendeu? Então nós carregamos, irmãos, quando os jovens vão, por exemplo, principalmente os jovens vão para a conferência, nós falamos o seguinte: deem testemunho, porque vocês não carregam o nome de vocês carregam o nome da igreja. Mas quem? Fulano, e da igreja em Carlos Chagas? Ixi, Senhor Jesus, complicado. Mas graças ao Senhor, irmãos, o Senhor tem nos honrado. Estou falando como Carlos Chagas, porque muitas coisas o Senhor tem nos abençoado, não é isso? O Senhor tem nos honrado e graças a Deus pela vida dos irmãos que tem dado também um bom testemunho. Falhar, nós vamos falhar, irmãos. Involuntariamente nós vamos errar, nós vamos pecar, tá? Mas não querendo dar um mau testemunho. É isso que eu estou falando, amém? João 12, 11.
Fala, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, irmãos, atraiu o que? Muitos para a salvação. A vida da igreja é isso. A vida da igreja vem ver hoje é atrair muitos para a salvação. Entendeu, irmãos? Então, Betânia, tem pontos aqui, se fosse olhar aqui, muitos pontos. Talvez terminamos amanhã, talvez não terminamos, vamos ver a direção do Senhor, mas são esses os principais pontos. Tá? Como eu disse, isso aqui, irmãos, é o desfrute da leitura de quinta-feira. O ato de Maria, nem chegou no ato de Maria ainda. Sobre o bálsamo, o vaso de alabastro, maravilhoso aquilo ali, irmãos. Podemos deixar para amanhã essa continuidade aí, amém? Vamos ficar de pé. Vamos em pequenos grupos, 2 ou 3 aí, vamos ainda compartilhar um pouco. Amém? Jesus é o Senhor. E não perca a reunião de amanhã. Amém? Jesus é o Senhor.